Galera, tudo bem? Aula de formação dos verbos irregulares na língua inglesa. Verbos irregulares. Você já ouviu falar, né, de verbos irregulares? É isso mesmo, pessoal. A gente vai dar uma olhadinha como que a gente vai fazer para formar esses verbos irregulares. E eu não vou mentir para você. Não tem uma formulinha para você não, tá? É muito estudo, é muita leitura. O que eu vou fazer agora com você é dar algumas dicas. Não adianta eu querer chegar para você e falar assim, ó, lembra disso, lembra daquilo, porque não é assim. Você tem que dar uma olhada na tabela de verbos irregulares. O que é a tabela de verbos irregulares, pessoal? Tabela de verbos irregulares, de inglês, você vai ter três campos. Você vai ter infinitivo, você vai ter past simple e você vai ter passado particípio, past participle. Quando a gente fala de formação dos verbos irregulares no past simple, estamos falando da segunda coluna dos verbos regulares. Quer um exemplo? Joga no Google, tabela de verbos regulares. Foi o que eu fiz e eu achei essa tabelinha. Ali, estava lá, uma das primeiras que apareceram. Eu só joguei aqui para você ver. Isso daqui é uma tabela bem concisa. Existem um monte de outros verbos irregulares no inglês. Mas percebe, aqui eu tenho o infinitivo do verbo principal. Aqui eu tenho o passado simples do verbo principal, ou seja, vamos pegar aí acho que não vai dar para você ver, mas aqui, come, came, come. Então você tem infinitivo, passado simples, passado particípio. Você pode até me perguntar assim, mas professor, preciso saber o passado particípio? Talvez para o past simple não, mas a gente vai usar o past participle para muitas coisas. Então, já que você vai pegar a lista, né, a tabela de verbos irregulares, é legal que você já comece a brincar um pouquinho com o passado particípio. E o que eu vou fazer agora é te dar algumas dicas. Pessoal, dicas não é uma coisa fixa, tá? É importante que você saiba, os verbos irregulares são muitos no inglês e você realmente precisa estudar, você precisa pegar e dar uma olhadinha neles como eles aparecem. Mas eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, coloquei infinitivo, past simple, past participle. É isso que vai aparecer na minha lista de verbos regulares. Pessoal, alguns verbos, eles vão ter a mesma forma no infinitivo, no past simple e no past participle. Eles são iguaizinhos. Por exemplo, o verbo to put, de colocar. O passado dele é igualzinho, é put. O passado particípio dele também é put. Beleza? Alguns verbos aparecem assim. O verbo to cut, por exemplo, o verbo to hit de bater, o verbo to cut também de cortar, mas o verbo to hit de bater, tá? Passado simples é igual, o passado particípio também é igual. Existem alguns outros verbos, pessoal, que eles vão ter duas formas iguais e uma diferente. Ou é o infinitivo e o passado particípio igual e o passado simples diferente. Como é o caso do verbo to sell. O passado de sell é sold. E o passado particípio também é sold. Isso vai acontecer também com o verbo to sit. O passado do verbo to sit é sat. E o passado particípio do verbo to sit também é sat. Então, assim, são duas iguais. Pode ser o infinitivo junto com o passado particípio, ou pode ser o passado simples junto com o passado particípio. Vai aparecer pra gente dessa forma. Ele se mostra, essa formação dele, é o jeito que ele vai aparecer pra gente, tá? Não estou falando de uso, tá, pessoal? Existem outros verbos. To eat. Eat, pessoal, é um daqueles verbos que você vai ter três formas diferentes. Então você vai ter no infinitivo é eat, no passado simples é ate, no passado particípio, eaten. Olha só, formas diferentes. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o verbo to do. Passado do do é did, o passado particípio é done. Tudo bem? Três formas diferentes. E tem aqueles... Eu vou colocar alguns exemplos para vocês, porque eu acho legal vocês verem alguns exemplos, pessoal, daqueles que têm o infinitivo e o passado particípio iguais. Dois verbos, na verdade. O verbo to become, passado dele é became, já o passado particípio é become, novamente, e o verbo to come, passado came, e o passado particípio come. Não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Lembre-se disso, não existe fórmula mágica para você. Você realmente precisa estudar, precisa começar a ler,
15 minutinhos por dia é muito importante para a gente desenvolver a língua inglesa. A gente precisa ver esses verbos sendo usados. O que a gente está vendo aqui é somente a formação dos verbos irregulares na língua inglesa. Não adianta eu ficar falando um por um para você, porque em 10 segundos você vai perder o interesse. Você precisa ir atrás, você precisa ver. Mas lembre-se, formação não é nada sem o uso. E para o uso, pessoal, eu vou fechar essa aula e eu vou deixar você continuar aí. A próxima aula já é do uso do past simple, o primeiro uso deles, para você ver ele sendo usado, para você ver como que a gente vai colocar essa formação e a formação dos verbos regulares dentro de uma sentença. Beijo, já continua, já clica na próxima aula.